Deus abençoe a vida de todos. Gente, eu vou deixar uma mensagem para vocês que está lá em 2 Samuel, capítulo 6. E antes de lermos o versículo, eu quero deixar você inteirado a respeito do contexto. Qual era o contexto? A arca de Deus havia se perdido, a arca da aliança, que representava a presença de Deus. Então a arca havia se perdido e Davi, o rei Davi, estipulou alguns servos para trazer a arca perdida para Jerusalém. Então esses servos estavam trazendo a arca em bois, em um carro novo, né? E essa arca estava sendo levada em bois. E em um determinado momento, os bois tropeçaram e a arca ia caindo no chão. E um daqueles que estavam transportando a arca estendeu a mão para segurar e impedir que a arca caísse no chão. Então, uma pessoa bem intencionada, que estava fazendo a obra de Deus, estava levando a arca para Jerusalém, estava querendo ali impedir que a arca caísse no chão, e Deus se indignou contra isso e matou ele, porque ele estendeu as mãos para segurar a arca, para não cair no chão. Só que há um detalhe: a arca de Deus, no livro de Êxodo, está bem explícito que ela deveria ser carregada por homens, não por animais. E a arca deveria ser carregada pelos levitas. Então, por mais que Uzá, o rei Davi, estivesse bem intencionados, querendo levar a arca da aliança para Jerusalém, fazendo assim a obra de Deus, eles estavam fazendo da maneira errada. Pessoas bem intencionadas, mas fazendo a obra de Deus da maneira errada. Então isso derruba toda aquela ideia que diz o que importa é o coração. Hoje em dia as pessoas têm uma facilidade de pregar meias verdades à igreja. O que importa é o coração, mas não é só o coração que importa, a boa intenção. O que importa também é se você faz aquilo da maneira correta. Eu quero dar um exemplo para vocês entenderem o que estava acontecendo e você tiver uma perspectiva a respeito dos pensamentos de Deus. Vamos supor que você chegue em um restaurante e você quer ser bem servido, quer que o garçom chegue até você, quer que ele te ofereça um bom atendimento, e o garçom, ele vai até você e você vê que ele é uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que quer ali te servir. Só que quando você pede, você vai pedir vamos supor, uma massa. Eu quero uma macarronada, ou senão uma lasanha, para o seu almoço. Está com muita fome. E o garçom, ele vai e ele demora para te atender, e quando ele traz para você, ele traz uma salada. Você pergunta para ele: amigo, eu não pedi uma salada, eu pedi uma massa, eu pedi uma lasanha, eu quero uma lasanha. Não, ele responde para você: aqui eu te sirvo do meu jeito, eu te sirvo da minha maneira. Mesmo que você olhe para ele e perceba que ele é uma pessoa bem intencionada, você nunca mais volta naquele restaurante. Por quê? Porque ele te serviu de uma maneira errada. A mesma coisa é Deus. Deus, ele deixou especificações na sua palavra para que a pessoa viesse servi-lo bem intencionada, mas também da maneira e do jeito dele. Imagine, Deus, ele fala assim: olha, faça dessa maneira. Você vai lá e faz para Deus de outra maneira e fala: Senhor, o que importa é o meu coração. Isso é algo contraditório à palavra de Deus.
Isso é algo errado perante Deus. Deus, ele quer que você faça a obra dele. Deus, ele quer que você faça a coisa certa, mas não faça do seu jeito, da sua maneira. Faça do jeito, da maneira e da maneira de Deus. Então, gente, não é porque você tem uma boa intenção que Deus vai aceitar aquilo que você está fazendo. Por exemplo, tem um ditado muito verdadeiro que diz: de boas intenções o inferno está cheio. E é verdade. Tem muita gente que diz assim: eu estou bem intencionada, mas não é porque ela está bem intencionada que Deus vai aceitar aquilo que ela está fazendo. Tem gente que fala assim: eu sirvo a Deus na minha casa, eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, mas essa não foi a maneira que Deus quer que ela sirva a Ele. Por exemplo, Deus deixou a igreja: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, Jesus, ele deixou um projeto de igreja. Você vê que a igreja é comparada a um corpo, a igreja é comparada a uma família. Então Deus quer que a pessoa sirva a Ele da maneira dele, do jeito dele, em igreja. Até os dons que Deus dá às pessoas, Deus dá dom ao pastor, Deus dá dom aos obreiros, não é para um individualismo. Deus me deu um dom e eu vou usar para meu benefício. Não, Deus deu o dom para ser usado em comunidade, Deus deu o dom para ser usado na igreja. Então, Deus, ele quer que você sirva a Ele, mas não do seu jeito. Deus quer que você sirva a Ele do jeito e da vontade dele. Então, gente, eu quero exemplificar para você. Tinha uma mãe que ela protegia o filho de tudo. Não deixava o filho brincar no parque, não deixava o filho brincar com os coleguinhas, não deixava que o filho se divertisse, só deixava ele dentro de casa, querendo proteger ele, que ele não pegasse doença, que ele não pegasse resfriado. Então, por mais que ela fizesse isso, o filho vivia doente, o filho vivia resfriado, e ela levava sempre ao médico. Até um dia que o médico perguntou para ela: mãe, o seu filho brinca no parque, o seu filho brinca com os coleguinhas? Ela falou: não, meu filho é só dentro de casa, eu deixo ele lá dentro de casa para ele não pegar resfriado, para ele não pegar micóbrios, bactérias, eu deixo ele apenas dentro de casa. O médico falou: não, mãe, não é assim não, deixa o seu filho brincar, deixa ele subir em árvores, deixa ele brincar com os coleguinhas. Por quê? Porque é brincando que o corpo dele cria anticorpos contra as doenças. Então o amor da mãe era louvado, o amor da mãe era bom, o amor da mãe era boa intenção, mas o que aquilo que a mãe estava fazendo era prejudicial para o seu próprio filho. Então, gente, muita gente é bem intencionada. Tem gente que fala: eu sirvo a Deus do meu jeito. Pode estar até bem intencionado, não estou falando mal da sua intenção, você pode ter até bem intencionado, mas não é o jeito que Deus quer que você sirva a Ele. Deus quer que você sirva a Ele orando, Deus quer que você sirva a Ele lendo a palavra, Deus quer que você sirva a Ele na presença dEle, na casa dEle, na igreja. Então não é do seu jeito, não é da sua maneira, é do jeito dEle, é da maneira dEle. Então tem muita gente que fala isso: o que importa é o meu coração. Mas Davi, Deus abençoou Davi por causa do coração dele. Sim, Deus abençoou Davi por causa do coração dele, mas na Bíblia você vê que Davi, ele tinha um bom coração, ele tinha realmente boas intenções, mas muitas das suas atitudes, não digo todas, que ele também errou, mas muitas de suas atitudes eram atitudes corretas, eram atitudes que agradavam a Deus. Ele não tinha somente boas intenções, ele fazia aquilo que agradava a Deus. Você acha que se Davi, ele com um bom coração, fizesse aquilo que era errado perante os olhos do Senhor, Deus ia aceitar ele? De maneira nenhuma. É tanto que depois desse episódio, Davi levando a arca de Deus até Jerusalém de uma forma errada, ele se corrigiu,
E você vai ver ao longo do texto aqui em 2 Samuel 6, que ele não mais carregou a arca em bois, ele carregou da maneira certa. Pessoas levitas carregaram a arca do Senhor. Então, gente, não é só do seu jeito, da sua maneira. Para com essa coisa que inventam, que mentiram para você. O que importa é o seu coração. Não é verdade. O coração, a boa intenção, realmente ela é muito boa, mas não é só ela que importa. Tem que ter uma boa intenção, mas também tem que obedecer. Amém? Então, olha como a boa intenção ela é maravilhosa. Jesus disse para os discípulos: quando você fizer esmola, não faça tocar trombetas diante de ti. Então, quando você faz uma boa ação, não precisa ninguém ficar sabendo. Faça com a direita, para que a esquerda não possa ver. Então, o que Jesus estava ensinando? Que a pessoa deve agir da maneira correta, mas também com boas intenções. Não adianta pegar a cesta básica e ficar filmando, postando em rede social. Não adianta ficar fazendo algo de bom para as pessoas e ficar postando em rede social, mostrando para recebendo elogio, aplausos, tem gente que faz para ganhar votos, né? Recebendo, eu estou fazendo aqui, olha, vejam isso que eu estou fazendo, eu sou um bom cara, e por isso eles recebem aplauso, e por isso eles recebem elogios. Podem até estar fazendo a coisa certa, mas com a intenção errada. Deus condena você fazer algo para autopromoção. Então Deus ele não gosta disso. Diz a Bíblia: faz em secreto, que em secreto Deus te recompensará. Então não é para você fazer algo para as pessoas, para receber elogio, aplausos, para você receber curtida no Facebook, no Instagram, para você receber elogios. Não, faça para você agradar a Deus. Então tem que ter uma boa intenção, mas também tem que fazer a coisa certa. Amém? Então eu quero desde já convocar vocês a estar conosco nesse domingo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, que Deus venha prosperar a sua vida grandiosamente, e que você faça não a sua vontade. Mas eu tenho boa intenção. Sim, mas você faça tanto com boas intenções como da maneira correta. Amém? Eu vou ler aqui para vocês, 2 Samuel 6, versículo de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por essa irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Por quê? Porque ele fez com boas intenções, mas fez da maneira errada. Amém? Então possamos fazer com boas intenções, mas da maneira correta. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Fique na paz, em nome de Jesus.